Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre climas e domínios morfoclimáticos do Brasil, tá ok? Então vamos lá. Seguinte, fatores que influenciam o clima. Nós temos fatores estáticos, né? Que seriam a altitude, a latitude e distanciamento do mar, tá ok? Então, assim, esses são fatores que não vão mudar, então, já são pré-definidos. Por exemplo, boa parte do Paraná, ele fica abaixo do Trópico de Capricórnio, tá? Que seria, no caso, uma das nossas latitudes. Tá? Então, esse clima predomina nessa região aqui. Distanciamento do mar. Então, a gente tem um certo quilometragem, uma distância em quilômetros do mar, não é? E questão da altitude, né? Em relação à altitude ao nível do mar. Né? A gente sabe quanto mais alto, mais rarefeito fica, né? Então, assim, isso influencia, né, a questão do nosso clima. Né? Então, são fatores estáticos. E temos aqui, no caso, um outro fator também, né? Que são as correntes marítimas. Nós temos a corrente das Guianas, nós temos a corrente do Brasil aqui, corrente do Peru, no caso de Humboldt, tá? Que essas correntes marítimas acabam influenciando no nosso clima, tá bom? Nas massas de ar, no caso, né? Temos aqui, então, vamos lá. Que é interessante a gente ver aqui, tá? Nós temos aqui, por exemplo, até inclusive vocês vão ver isso no livro de vocês, nós temos aqui 5 massas de ar que influenciam o Brasil, sendo que uma delas é mais forte no inverno, que é justamente essa massa polar atlântica. Essa massa polar atlântica, tá, que está mostrando aqui, o que acontece? Ela é mais forte no período do inverno, tá? Então ela é conhecida como massa polar atlântica, tá bom? Daí nós temos aqui a massa tropical atlântica, tá? Que no caso está mostrando aqui, vem no caso do Oceano Atlântico, né? Para dentro do continente, tá bom? Temos também a massa equatorial continental, né? A gente percebe, principalmente no verão, essa massa é bem mais forte. Ela, no caso aqui, ela chega aqui na região do Paraná, São Paulo, essa massa de ar. No inverno, por causa da massa polar antártica, né? Ela acaba ficando mais fraca, tá bom? Vamos lá. Temos aqui também a massa equatorial atlântica, quer dizer o que? Que ela vem dessa linha do Equador, né? Ela vem no caso dessa linha aqui, tá bom? No inverno, essa massa de ar ela fica mais fraca e ela se concentra mais perto da Guiana Francesa, tá? Essa região aqui, tá bom? E temos aqui, isso vocês também vão ter no livro, tá? Eu tirei do nosso livro, os tipos de clima no Brasil. A gente vai ver mais para frente aqui, mais detalhado. Mas nós temos aqui a equatorial úmida, nós temos a tropical continental ou semiúmido, nós temos o semiárido, tropical, né? Tropical de altitude, aqui, e subtropical, tá bom? Úmido, tá bom? Então vamos lá, repetindo. Equatorial úmido, em verde. Tropical, em laranjado, vamos falar aqui, né? Semiárido, aqui, ó, regiãozinha ali do Nordeste ali. Tropical, olha aqui, toda essa faixa litorânea. Tropical de altitude, que é ali em torno de São Paulo, Minas Gerais, é mais Minas Gerais ali, né?
e subtropical, que é a região sul que predomina, tá? Mas vamos ver aqui mais para frente. Vai ter mais um detalhezinho interessante para vocês verem aqui, né? Ó, clima equatorial, que a gente viu ali no mapa, olha aqui, ó. E agora não vai aparecer mais, mas vamos lá. O clima equatorial, temperaturas médias elevadas, baixa amplitude térmica, alto índice de pluviométrico e alto índice de umidade no ar. Inclusive, vocês estão vendo aqui que tem uma regiãozinha aqui que eu fiz para vocês? Então, isso aqui equivale à temperatura. É a média de temperatura, tá bom? E a referência dele tá aqui, ó. Tá bom? A média você está vendo aqui entre 24 e 28 graus. É o que oscila durante o ano. Porque aqui embaixo a gente vê os meses do ano, de janeiro a dezembro. E essas colunas que vocês estão vendo aqui, tá? Essas colunas seria, no caso aqui, o índice pluviométrico. É a chuva durante o ano. Então você vê que ele chega em média, por exemplo, em maio, fica em torno de 400 milímetros no mês. Entenderam? Então você vê que aqui você tem uma ideia da chuva, né? Vamos falar assim, e da temperatura da região. Tá ok? Vamos lá. Clima tropical. Então temos aqui duas estações do ano bem definidas. Abrange as regiões centro-oeste, nordeste e sudeste. Temperaturas elevadas, o inverno ameno e seco, verão quente e chuvoso. Presta atenção aqui de novo, olha só que interessante, depois eu vou dar uma dica para vocês. Ó, desce um pouquinho aqui, depois volta, não é isso? Inclusive, aqui ele está mostrando é Goiânia, tá? Eu acabei não falando da cidade lá, mas aqui é Goiânia, tá? E você percebe o quê? Que justamente nesse período aqui do meio do ano, olha aqui, ó, desaparece, no caso, o volume pluviométrico. Chove muito pouco nesse período do ano aqui, né? Mas a temperatura também fica lá entre 20 e 25. Não oscila tanto, né? Mas a umidade sim. Porque isso aqui é aquela história que a gente vê ali das massas de ar que interfere pelo mar e tal. Então isso tem uma interferência das massas de ar, tá? Entre outras coisas. Vamos lá. Clima semiárido. Área de 840 mil km². Abrange o sertão nordestino. Temperaturas médias elevadas. Chuvas escassas e irregulares. Então veja só. O que acontece? Essa aqui é a região lá do Nordeste brasileiro, tá? É o Nordeste, a região nordestina, tá bom? Então olha aqui a temperatura média. 28. Algumas vezes, olha só que interessante aqui, ó. Quase que não diminuiu de 24 graus aqui, ó. Dá pra dizer que fica em média quase 28 graus. Ó a questão do volume pluviométrico. Chega dos meses de maio praticamente a outubro, praticamente chove muito pouco. Muito pouco. Não é? Tudo bem? Vamos lá. Clima tropical de altitude. A gente viu isso aí lá na região ali, perto de São Paulo ali, não é isso? Não é isso? São Paulo, Minas Gerais, ali aquela região ali que é mais de altitude, né? Então veja só, semelhante ao clima tropical, apresenta temperaturas mais amenas, situa-se em áreas mais elevadas, a região sudeste. Então você já vê aqui, ó. Não é isso? Chega no meio do ano, abaixa a temperatura. Daí, daqui a pouco, chega entre, por exemplo, ali, outubro, novembro, dezembro, já o volume pluviométrico é mais alto, incluindo janeiro, né? Você já vê que começa a baixar em fevereiro em diante. Né? E a temperatura já oscila em torno entre 12 a 20, 22 graus aqui. Não é isso?
Então tá, ok? Depois eu quero dar uma dica para vocês, eu não posso esquecer, gente. Ah, senão eu vou ficar chateado. Mas eu quero dar um exemplo sobre isso aqui, sobre a temperatura. É uma dica para vocês quando forem fazer uma prova, um Enem, né, um vestibular. Vamos lá. Clima tropical atlântico. Gente, faixa litorânea. O que acontece? Ele se estende do Rio Grande do Norte ao Paraná. Temperaturas médias elevadas, chuvas bem distribuídas, influência da massa polar atlântica durante o inverno. Lembra que eu falei para vocês no primeiro slide? Tá aqui, ó. Então vamos lá. A temperatura, né, em grande parte, o que acontece? Varia em torno, vamos dizer aqui que vai de 28 e 24 graus. Volume pluviométrico, que interessante aqui, ó. Sem influência, porque é próximo do oceano, né, gente? Então, é toda aquela faixa litorânea. A gente pode dizer que a gente vai ver isso na realidade na próxima aula, falar sobre os biomas que nós temos no Brasil. E a gente vê que essa faixa aqui, que é do clima tropical atlântico, era o predomínio da Mata Atlântica, tá? Ok? Vamos lá. Clima subtropical. Subtropical. Localiza ao sul do Trópico de Capricórnio. Olha aqui, ó, uma latitude aqui, ó. Ok? Temperaturas mais baixas do país, não é isso? Região sul. As chuvas são bem distribuídas. Olha que interessante. Temperatura aqui, ó, o nosso inverno. Primavera, verão, não é isso? Então, você percebe o quê? Que no verão chove mais, no inverno chove menos, não é isso? A nossa temperatura isso aqui é uma média, tá, gente? É uma média. Quer dizer, você pega a temperatura do ano todo e divide por 12. Isso em todos os quadros que a gente viu aqui. Então, varia de 20 a 12 graus, tá ok? E o volume pluviométrico é interessante que ele até oscila de 100 a 200 milímetros, né? Não é isso? Ok? Vamos lá. Eu vou parar por aqui, tá ok, gente? Na próxima aula eu vou falar sobre domínios morfoclimáticos e daí dentro desse conceito eu vou explicar melhor, tá ok? Então eu desejo a vocês uma semana abençoada. Qualquer dúvida, eu vou estar no fórum entre as 2 horas da tarde e as 3 horas da tarde. Não esqueçam de responder a nossa pergunta. E se tiver alguma dúvida, aproveita e joga uma pergunta ali, que daí eu vou respondendo vocês, principalmente nesse horário, tá ok? Deus abençoe. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau, gente.